Olá, professora Regiane novamente, falando aqui com você. Tudo bem? Espero que você esteja ótimo, espero que você seja ótima, certo? Hoje eu vim falar sobre um assunto, como eu tenho comentado com vocês ultimamente, eu estou bastante envolvida assim com leituras, é, não seria pouco convencionais, mas menos de nível acadêmico, né? Eu tenho mestrado em ensino, então durante muito tempo eu fiquei envolvida somente com as leituras acadêmicas, do meio acadêmico, as teorias. Eu sou muito. Tenho bastante afinidade com a teoria da psicologia histórico-cultural, de Levi-Vygotsky, que explica que o ser é fruto do meio, então a criança ela pode ser quanto mais estimulada, né? Quanto mais recursos ela tiver, ela se ela tiver a mediação de o conhecimento depende de uma mediação de um mais experiente, com mais conhecimento para quem tem menos conhecimento, enfim. Durante muitos anos me dediquei a esse tipo de leitura, mas ultimamente eu tenho me dedicado a outras leituras, não acadêmicas, como eu disse, são leituras que a gente realmente não ensina, não aprende na escola. O sistema educacional ele tem toda uma dinâmica própria, né? Então, uma vez que eu sou concursada para ministrar aquela disciplina, então é dentro daquela diretriz ali que eu tenho que trabalhar. Não posso ficar ensinando outras coisas, ensinando a minha opinião pessoal, ensinando o que eu acho, o que eu gosto, né? Eu tenho que seguir o conteúdo da disciplina. Então, agora aqui não, aqui o canal é meu, o YouTube é livre, certo? Dentro das o YouTube também tem as diretrizes, lógico, não pode mostrar isso, não pode mostrar aquilo. Enfim, tem direcionamento, mas os conteúdos sou eu que elenco, a diretriz sou eu, né? Sou eu que elenco os conteúdos, então eu leio um livro bacana, eu quero compartilhar. E com o advento da internet, eu digo que na atualidade não tem mais monopólio, não existe mais assim. Hoje em dia, qualquer coisa, as pessoas filmam e tacam na internet, o outro já visualiza. Então, assim, situações, conhecimentos que ficavam muito restritos antigamente, hoje em dia tem a possibilidade de ser mais divulgados, né, compartilhado. E eu sempre digo, eu não perco o meu conhecimento compartilhando com você. Eu continuo sabendo o que eu estou sabendo, o que eu sei, e passo para você e você tem a possibilidade então de compartilhar. Isso pode ser determinante na sua vida, assim como foi na minha, porque todos nós, seres humanos, passamos por momentos difíceis às vezes, né? São momentos de dificuldade, mas que nos levam à evolução, ou pelo menos devem nos levar à evolução, certo? Porque, como eu já disse aí em outro vídeo, o sentido dessa vida é evoluir, não faz sentido que você venha nessa vida, um bebezinho, e evolua até certo ponto e depois pare de evoluir, né? E as pessoas, os adultos principalmente, depois de uma certa idade, a gente entra num loop e parece que fica ali levando aquela vida e você tem alguns objetivos e daí parece que você atinge alguns objetivos e depois você pensa assim, agora é só manter. Só que esse manter é que depende de você, certo? Aquilo que é da sua parte depende de você, mas quando você tá, por exemplo, num casamento, não depende só de você. Porque você, por exemplo, pode ter se casado naquela ideia de que era até que a morte os separe. Mas daí a outra pessoa vai e se separa de você. A sua parte era só 50%, fazer o quê? Né? Então, se você fez a sua parte, mas aí tem a parte do outro. Então,
Isso é que eu quero que você entenda. Existem esses padrões naturais do universo, certo? E estão sempre na direção, em todos os ecossistemas, esses padrões estão no sentido de evoluir. E isso vale também para a vida humana. Dá a impressão que a sociedade entrou num sistema assim que está fora, tá diferente, está contra as leis naturais, né? Quando a gente fala em lei também, dá a impressão que é uma coisa punitiva, que vai vir te castigar se você não fizer, mas é porque a lei é uma coisa que deve ser assim, universal, vale para todos, vale se você acreditar, se você não acreditar, ela funciona do mesmo jeito. A lei da gravidade é fato. Então você pode pular de uma janela 50 vezes para testar a lei da gravidade. A lei não vai mudar, 50 vezes você vai cair, certo? Se for uma janela baixa, né? Se você tiver num andar um pouco mais alto, aí é uma vez só que você testa. Então tem coisa que é melhor não ficar duvidando muito, não. Mas como eu disse, eu tive que. Demorei, sabe? Eu gostaria muito de ter tido acesso a esse tipo de conhecimento mais cedo na minha vida. Gostaria muito mesmo. Só que hoje eu entendo, eu honro também todo esse período, porque foi o momento necessário para que eu pudesse me desenvolver, criar as conexões neurais, para entender isso, para aceitar, né? Se 10 anos atrás, se alguém tivesse me dado um livro, por exemplo, que eu li hoje, eu não teria as conexões neurais, não teria passado por situações que me fizeram amadurecer e ter a compreensão que eu tenho hoje, né? Então, é muito importante a gente não resistir à vida, sabe? Eu sempre falo isso. Quando você aprende a lei da não resistência, você não fica tentando mudar aquilo que você não pode mudar, certo? Então, o ser humano, a gente tem que ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Você nasceu para desfrutar do melhor, você nasceu para degustar bons sabores, para usar bons tecidos, para ter uma casa confortável, não só uma casa funcional, uma casa funcional assim, que só funciona, o quarto para dormir, cozinha para comer, banheiro para tomar banho. Tem gente que não tem sala, porque não tem tempo de ficar ali desfrutando de um tempo com a sua família, certo? Então, espaço, as pessoas hoje em dia, nossa, pagam uma fortuna numa casinha que é um cubículo ali, e escuta, o vizinho escuta a sua vida inteira e você escuta a vida, meio que participa, né, da casa do vizinho, da vida do vizinho. Então, o espaço, as crianças não têm mais quintal para brincar, tudo ficou muito caro e as pessoas vão entrando nesse ritmo frenético de que tem que trabalhar, tem que lutar, tem que lutar. E na verdade a vida não tem que ter esse peso, a vida humana não tem que ter esse peso, porque as pessoas ficam duvidando do seu potencial. Um cachorro, quando nasce, nunca duvida de que ele vai latir. Um gato nunca fica duvidando. Será que vai aprender a miar? Será que vai aprender outra coisa? Por quê? Porque está programado para aquilo ali. Você planta uma semente na terra, a semente existe essa vida, essa energia, certo? Então somos uma coisa só. Já disse o grande mestre Jesus, né? Nós somos todos um, porque estamos interligados. Existe essa vida dentro de tudo, tudo, inclusive nós. Dá a impressão que a gente está vivendo assim, separado, né? Você planta uma semente de caju lá e aquela semente não tem dúvida de que vai crescer um cajueiro dali. Você nunca planta lá na dúvida do que vai sair daquela. Vamos plantar para ver o que sai. Se você sabe, né, obviamente, do que é aquela semente, você sabe que vai sair
aquela semente dali. Então, a natureza não fica duvidando do seu potencial. É um pé de carvalho, uma semente de carvalho, vai crescer até o máximo que tiver programado para crescer. Demore o tempo que demorar também. Precisa nutrir, precisa. A semente, né, dentro da terra, ela precisa então se abrir, se quebrar para poder crescer. Existe todo esse processo. A lagarta fica ali um tempo encapsulada ali dentro do casulo para poder se nutrir, para poder se desenvolver. Daí chega o momento então dela rasgar, romper aquele casulo e fazer a força necessária para se tornar então uma borboleta, mas durante muito tempo ela fica pregada ali cozinhando. Então, e o sentido da vida é essa evolução. E eu percebo que as pessoas muitas vezes passam por uma dificuldade, como o ato de ter que se encapsular durante um tempo, se reconstruir. E aí, mas depois de um tempo, se abre de novo para a vida e segue o baile, né? Então, são situações que as pessoas passam, a pessoa tropeça e se apega à pedra e fica ali carregando aquilo. E aí eu ouço muita gente comentando assim, mas eu não aceito aquilo que me aconteceu. Eu não aceito aquilo que me aconteceu, eu não aceito. Mas deixa eu te falar, você aceitando ou não, a vida acontece, é fato, certo? Então, a pessoa não aceitar, ficar remoendo ali aquela situação, e fica remoendo, e ali, dali 10 anos está remoendo, daqui 15 anos está remoendo. Se você ficar remoendo, daqui 5 anos o fato aconteceu. Você continua remoendo, daqui 10 anos aquele fato já aconteceu. Fato. Então, a gente precisa muitas vezes se fechar, se encapsular como a lagarta, se reconstruir, depois você se abre. Então, são ciclos, são períodos, são aprendizados, certo? Então, você às vezes acha que vai numa direção da sua vida, mas aquela direção muda por fatores que não vão depender de você. O que depende de você é só a sua vida, sabe? É só a sua vida, a postura que você vai tomar diante disso. Então, eu passei por uma situação assim quando eu me divorciei. Eu tinha um bebê de 1 ano nos braços e eu não esperava. Eu fui pega de surpresa, assim, eu não pensava que aquilo fosse acontecer. E então eu não estava preparada, né? Numa situação que ninguém se prepara, é como a morte, né? Bom, realmente, na verdade, foi. Aquele casamento morreu. A gente sabe que a morte é uma situação que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente nunca quer, nunca deseja, nunca está preparado, né? No caso do divórcio, eu não esperava, realmente, eu, né? Enfim, não vou dar muitos detalhes, não, mas eu não esperava. Então, eu tinha um norte, eu estava seguindo para aquele norte, né? Eu acreditei de verdade naquela parte que era para ser até a morte, então estava lá bem, né, tranquilona, achando que aquela estrutura que eu tinha construído, eu ia manter. Não sozinha, iríamos manter, certo? Mas aí, né, não dependia só de mim, enfim, ninguém é obrigado a nada. Ok. Então eu fui pega de surpresa por uma situação que eu não esperava, e aí eu fiquei lá, não podia sucumbir, né. Então eu também não sabia o que fazer, porque o norte que eu tinha já não existia mais, que era o norte, a direção onde eu estava indo. Eu tinha que encontrar outra direção. Aí é onde eu fiquei perdida por um tempo. Fiquei sem direção, fiquei sem chão, enfim, mas com o bebê nos braços.
que dependia de mim. Então, por aquele inocente que dependia de mim, eu não podia sucumbir. Então, eu virei uma lagarta e eu fiquei encapsulada ali um tempão, me reconstruindo, né? Procurando um caminho. E aí eu encontrei um grupo de outras mulheres também que tinham se divorciado recentemente. E muitas, eu percebo que é uma fala de muitas ainda até hoje. Mas eu não aceito que ele fez isso comigo, mas eu não aceito que isso aconteceu, mas eu não aceito. Eu também não aceitava. Durante um tempo eu não aceitei no começo. Mas depois eu percebi que passou 6 meses, passou um ano, aquele divórcio já tinha acontecido. Se eu aceitasse ou se eu não aceitasse, daqui 15 anos, fato, já aconteceu. Então não adianta ficar resistindo. As minhas colegas do grupo das divorciadas, né? A gente achou que eles não fariam isso. A gente acreditou em algumas expectativas, mas não dependia de mim, não dependia de nós, certo? Então, o que dependia de mim naquele momento? Afundar naquela merda, com o perdão da palavra, ou transformar aquilo ali em adubo, certo? E aí é que tá, tem gente que fica ali rolando, né? Tá na merda, mas tá quentinho. Ah, vou ficar aqui reclamando dele. O que ele fez, que não foi certo, e que não sei o que, e que não sei o que, e vou ficar, e fica sentado ali. Mas o meu perfil de pessoa não é de ficar me vitimizando, né? Eu falei, não, gente, ó, tá bom, tô de pé de novo, levanta e segue o baile. O que depende de mim? Depende, olha, honrar. Hoje, o que acontece? Hoje eu uso o chá. O que é o chá? Eu honrar, concordar, que é não ficar resistindo, certo? Então, concordo. Ok, aquele divórcio aconteceu, foi um período muito difícil, foi muito triste, mas aconteceu. Concordo com isso. Ok. Eu honro, eu honro. O que é honrar? Gostei? Foi gostoso? Foi maravilhoso? Não. Foi horrível. Eu não recomendo para ninguém. Mas se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria me tornado a mulher forte que eu sou hoje. Então, aquilo, eu não teria encontrado o norte que eu encontrei, eu não teria construído tudo que eu construí, me reconstruído, certo? Então, eu honro aquele episódio. Foi muito trágico na minha vida. Para você pode ter sido, enfim, qualquer outra situação, né? Muito difícil que as pessoas passam na vida, na infância, com pai, com mãe, enfim. Ah, mas o meu pai me abusou. Mas se você tá aqui, é porque ele passou a vida para você. Isso aí você não pode negar. Então, é uma situação assim que você precisa se abrir para esse entendimento para poder se aceitar, honrar isso. Foi bom? Depende do seu conceito de bom. Foi gostoso? Não. Não foi gostoso, foi horrível. Mas eu honro, porque se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, certo? E o A é agradecer. Eu agradeço. Mas, Rê, você tá maluca? Você tá fazendo apologia ao divórcio? Não, não é isso. Não é isso. Não agradeço nesse sentido. Eu agradeço pela trajetória que eu percorri depois desse episódio fatídico na minha vida. Né? Hoje meu filho já tá grandinho, já é um menininho e não é mais um bebezinho de 1 ano. Então, aquele bebê com aquela mulher ferida, machucada, triste, ficou.
não é mais a Regiane de hoje, certo? Então eu agradeço por isso, eu agradeço por não, por ter saído, por ter transformado aquilo em um adubo, né? Por ter saído do casulo, por ter quebrado a minha semente, enfim, ó, segue o baile. Aí eu te pergunto hoje, quem tem culpa? Quem tem culpa por isso que você está passando na sua vida? De quem que é a culpa? Você que não tá aceitando, eu tô triste por causa disso, porque meu namorado terminou comigo, porque meu marido me traiu, porque eu fui mandada embora. Ok, esses episódios não dependem de você. Não foi sim, porque foi ele que fez isso comigo. Mas foi ele, então deixa com ele, certo? É isso que a gente tem que entender. A gente não pode ficar puxando para você, mas eu não aceito. Esse não aceitar não depende de você. Assim, não é do seu domínio. Se você aceitar ou se você não aceitar, já aconteceu. A vida acontece, independente de você aceitar ou não. Aí é que você tem o poder de decidir para onde você quer levar a sua vida. Quer ficar pegado nisso aí o tempo inteiro? Daqui 10 anos você está contando esse mesmo episódio do que fizeram, do que aconteceu? Ou você vai comentar sobre um livro que você leu, sobre um curso que você fez, sobre um projeto novo que você está fazendo, ou você vai cuidar da sua vida, evoluir, tá? Então, esse processo, o seu processo de evolução, a sua felicidade depende de você, única e exclusivamente de você, tá ok? Então, não se apegue às pedras. Você vai tropeçar muito na sua vida, mas isso serve para evolução, tá ok? Então, foca na evolução, que é o que move o mundo. Essa vida é movimento. É movimento. Você ficar aí ruminando, remoendo isso daí, não vai mudar a situação, não vai resolver. Então, sabe, você tem que focar no depois, no que você quer fazer posteriormente, traçar um plano, um projeto novo, uma meta para atingir, tá ok? Então, é a reflexão de hoje para você aí, ó. A reflexão é: segue o baile, sempre, tá bom? Beijo no seu coração. Ah, não esquece, por favor, eu esqueço porque eu tô tão comprometida aqui com conteúdo que acabo esquecendo de pedir para você se inscrever, para você curtir, comentar, compartilhar com quem você gosta. São reflexões assim mais um pouco mais profundas, né? Mas que pode servir aí para bastante gente, dar uma luz aí na cabeça de muitas pessoas, ok? Beijo no seu coração. Até mais.